Eu tinha 53 anos quando finalmente tranquei o portão da minha própria vida. 32 anos de casamento me ensinaram a viver para dois. Geraldo era um bom homem. Trabalhador, presente, parceiro de verdade. Eu o amava profundamente. Construímos uma vida juntos, tijolo por tijolo. O apartamento em Belo Horizonte, a criação da Bruna, os sonhos compartilhados. Ele nunca me impediu de nada. Nunca foi grosseiro ou distante. Era o tipo de marido que toda mulher da minha geração sonhava ter. Mas em 32 anos vivendo para nós, eu esqueci de viver para mim. Quando ele morreu do coração, numa terça-feira de agosto, meu mundo desabou. Chorei dias inteiros. Senti a falta dele em cada canto da casa. Na cadeira vazia, no cheiro que sumiu das roupas, no silêncio onde antes tinha a voz dele rindo das minhas piadas bobas. Meu companheiro tinha ido. E eu tinha ficado sozinha pela primeira vez desde os 21 anos. Os meses seguintes foram de sobrevivência pura. Papelada, inventário, condolências, gente trazendo marmita. Bruna apareceu, ficou uns dias, voltou para a vida dela. A família de Geraldo ligava de vez em quando. Mas no fundo, eu estava sozinha. E foi no meio dessa solidão que algo estranho aconteceu. Eu comecei a perceber quem Dalva era. Não a Dalva esposa de Geraldo. Não a Dalva mãe de Bruna. Só Dalva. E descobri que eu não sabia quase nada sobre essa mulher. A fazenda em Guaxupé era herança. 12 alqueires de cafezal que Geraldo herdou do pai. Visitávamos só no Natal. Geraldo sempre dizia que morar lá era longe demais, que ele precisava estar perto do trabalho. E eu concordava. Sempre concordei com tudo. Não porque ele exigia, mas porque eu achava que era isso que mulher casada fazia. Construir a vida ao redor do marido. Mas quando o advogado me explicou que a fazenda agora era minha, senti algo despertar no peito. Esperança, curiosidade, vontade. 3 meses depois do velório, fiz as malas e desci a serra. Deixei o apartamento onde vivi 32 anos. Os móveis que escolhemos juntos. As fotografias emolduradas. E fui procurar quem Dalva era quando ninguém estava precisando dela para nada. A fazenda era menor do que eu lembrava, mas tinha uma quietude que me acalmava. Contratei um casal de caseiros, Jacinto e Célia, gente boa que precisava de trabalho. Comecei a acordar com o galo, tomar café na varanda vendo a neblina subir dos morros, andar descalça no terreiro. Cada dia era uma descoberta pequena. Eu gostava de acordar cedo. Eu gostava de silêncio. Eu gostava de tomar decisões sozinha. E então minha filha ligou. Mãe, prepare meu quarto e o café. Vou morar aí agora. A voz de Bruna tinha aquela tranquilidade irritante de quem nunca precisou ouvir um não. 28 anos, formada, trabalhando de casa. E de repente a fazenda da mãe viúva era a solução perfeita. Sem perguntar, sem pedir, apenas avisando. Eu segurei o telefone, olhei para a varanda vazia, para a xícara de café ainda quente na mesa de madeira, e sorri. Tá bom, filha. Não disse mais nada. Desliguei. E naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não foi raiva, foi clareza. Eu tinha passado 32 anos sendo esposa perfeita, mãe perfeita, sempre disponível, sempre cedendo. E agora, pela primeira vez, eu tinha a chance de ser só eu, de descobrir Dalva. E Bruna estava prestes a tirar isso de mim. Sem querer, sem maldade, mas estava. Passei os dias seguintes organizando. Conversei com Jacinto e Célia, expliquei a situação. Pedi que se mudassem temporariamente para a casa principal. Tranquei o portão com cadeado novo. Deixei um bilhete pregado na madeira. Bruna, me liga quando chegar. Quando ela chegou naquela sexta-feira, dirigindo o Fiat Prata que o pai tinha dado, eu estava na cidade tomando caldo de cana. Vi o carro passar, subir a estrada de terra. Imaginei a cena. Ela parando na frente do portão trancado, buzinando, esperando. A expressão mudando quando seu Jacinto explicasse que eu tinha pedido para não abrir.
Meu celular tocou 17 vezes. Na 17ª, atendi. Mãe, o que tá acontecendo? Quem são essas pessoas na sua casa? São os caseiros, Bruna. Mas eu vou morar aí. A gente combinou. Respirei fundo. A gente não combinou, filha. Você avisou. É diferente. Silêncio. Longo. Pesado. Você tá me deixando aqui fora? Eu tô te pedindo pra gente conversar. De verdade. Vamos jantar amanhã. 7 horas no restaurante da Dona Judite. Aí a gente conversa. Ela desligou na minha cara. Mas eu dormi a noite mais tranquila em meses. Porque pela primeira vez na vida, eu tinha escolhido a mim mesma. E isso não significava que eu não amava minha filha. Significava que eu também precisava me amar. O que eu não sabia era que trancar aquele portão ia abrir uma guerra silenciosa entre mãe e filha. Uma guerra feita de olhares, de silêncios, de expectativas quebradas e verdades não ditas. Bruna achava que eu tinha enlouquecido de solidão. Eu só queria que ela entendesse que eu precisava me encontrar. Algo que nunca fiz em 53 anos de vida. Fizemos um acordo frágil. 3 meses. Ela ficaria na fazenda, mas com regras. Dividiríamos despesas. Ela respeitaria meu espaço. E no final, reavaliamos. Mas acordos feitos na raiva nunca duram. E entre cafezais e neblina, entre o luto de um amor verdadeiro e o nascimento de uma nova identidade, entre mágoas antigas e liberdades assustadoras, mãe e filha teriam que aprender a se ver como mulheres, não apenas como funções uma da outra. Porque, às vezes, o maior ato de amor é ter coragem de dizer não, para que quem você ama aprenda finalmente a respeitar quem você é. Uma história sobre luto, recomeço e a coragem de se descobrir depois de uma vida inteira vivendo para os outros. A primeira coisa que aprendi sobre viuvez é que ela chega em silêncio, mas fica fazendo barulho por meses. Não o barulho do choro ou do luto. Esse até que passa rápido, entre velório, missa de 7º dia e gente trazendo marmita. O barulho que eu falo é outro. É o som da geladeira que você nunca tinha percebido. O relógio da sala que sempre esteve ali, mas que de repente parece gritar os segundos. O vazio ensurdecedor de um apartamento onde você viveu 32 anos ao lado de alguém que ocupava espaço, exigia atenção, definia horários. Geraldo morreu numa terça-feira de agosto. Do coração. Foi rápido. Pelo menos é o que todo mundo dizia. Como se rapidez fosse consolo. Ele estava assistindo o jornal, reclamou de uma dor no peito. E antes que eu conseguisse ligar para o SAMU, já tinha ido. 58 anos, pressão alta controlada, um pouco de colesterol, nada que indicasse urgência. Mas o coração dele decidiu que estava cansado e parou. Eu tinha 53. Os primeiros meses foram movimento puro. Papelada, inventário, advogado, banco. A família de Geraldo apareceu pouco. Uns primos distantes que queriam saber da herança. Uma cunhada que ligava vez ou outra perguntando se eu estava bem, mas nunca esperava a resposta de verdade. Bruna veio para o velório, ficou 3 dias e voltou para o apartamento dela em Savassi. Ela trabalhava com marketing digital, home office, namorava um rapaz que eu conheci 2 vezes e cujo nome nunca gravei direito. Vivia a vida dela, como deve ser. Eu não julgo. Mas também não menti quando disse que estava bem. Até que não sobrou mais nada. A fazenda em Guaxupé veio como herança. O pai de Geraldo tinha morrido 6 anos antes, deixando a propriedade para o filho único. Era um pedaço de terra de 12 alqueires, com um cafezal velho, uma casa grande de 3 quartos e varanda larga, e uma casinha menor nos fundos onde antigamente ficava o caseiro. Geraldo nunca quis morar lá. Dizia que era longe demais, que Belo Horizonte tinha tudo que a gente precisava, que fazenda dava trabalho. Então a terra ficou parada, visitada só em dezembro, quando a gente ia passar o Natal com uns tios que moravam na cidade. Mas eu sempre gostei daquele lugar. Gostava do cheiro de café no pé, da neblina que subia devagar dos morros ao amanhecer,
do canto dos passarinhos que eu nunca soube o nome. Gostava da varanda onde dava para sentar com uma xícara quente e não ouvir nada além do vento nas árvores. Quando Geraldo morreu e o advogado me explicou que a fazenda agora era minha, senti um aperto no peito que demorei para identificar. Não era dor, era esperança. Demorei 3 meses para me decidir. Vendi uns móveis do apartamento. Doei as roupas de Geraldo para a igreja do bairro. Uma senhora chamada Niceia veio buscar tudo num sábado de manhã, agradecida e discreta. Cancelei a TV a cabo, o plano de saúde conjunto, a conta conjunta no banco. Fui me desmanchando da vida que tínhamos construído juntos, e cada coisa que eu desfazia era uma camada a menos de peso. Bruna ligava vez ou outra, perguntava se eu precisava de ajuda. Eu sempre dizia que não. Ela parecia aliviada. No final de novembro, contratei um caminhão pequeno e desci a serra. A estrada de Belo Horizonte até Guaxupé é bonita, mas cansativa. 3 horas e meia de curvas, morros, cidadezinhas que aparecem e somem. Passei por Cristiano Ottoni, Barbacena, Alfenas. O calor aumentava conforme eu descia. Abri a janela do carro e deixei o vento bagunçar meu cabelo. Coisa que Geraldo odiava porque dizia que eu ficava com cara de louca. Mas agora tanto fazia. Agora eu podia ficar com cara do que eu quisesse. Cheguei no meio da tarde com o sol já baixo e dourado. A porteira da fazenda estava meio caída, enferrujada, e precisei de 3 tentativas para abrir. A estrada de terra que levava até a casa tinha mato crescido dos lados, e a casa, quando apareceu no fim do caminho, parecia menor e mais cansada do que eu lembrava. A pintura branca estava descascada, as janelas de madeira empenadas, mas a varanda continuava linda. E lá de cima dava para ver a cidade inteira lá embaixo, as luzes começando a acender, a torre da igreja matriz, o movimento pequeno e tranquilo de um lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Respirei fundo e sorri sozinha. Passei os primeiros dias limpando. Não tinha água encanada nos cômodos todos, só na cozinha e no banheiro. Então precisei contratar um encanador da cidade. Ele veio numa manhã, um senhor magro de bigode grisalho chamado Osvaldo, que trabalhou o dia inteiro cantarolando sertanejo raiz e contando histórias de quando conheceu meu sogro. Seu Geraldo pai era homem bom, dona Dalva. Gostava de uma prosa, de um café forte. E o senhor Geraldo filho, seu marido, como que tá? Morreu seu Osvaldo, faz uns meses. Ele parou de apertar o cano, tirou o boné, fez o sinal da cruz. Meus pêsames, dona, que Deus o tenha. Agradeci, não chorei. Já estava ficando boa nisso. Com a casa minimamente habitável, comecei a pensar na terra. 12 alqueires de cafezal abandonado não iam se cuidar sozinhos. Precisava de alguém que entendesse do assunto, que soubesse podar, adubar, colher. Foi seu Osvaldo que me indicou o casal. Jacinto e Célia. Tinham 60 e poucos anos. Moravam numa casa alugada na cidade. E estavam precisando de trabalho desde que a fábrica de laticínios onde Jacinto era gerente tinha fechado as portas. Eles apareceram numa tarde de sábado, de roupa simples e limpa, chapéu de palha na mão. Célia era baixinha, morena, com cabelo grisalho preso num coque apertado. Jacinto era alto, magro, com mãos enormes e rosto queimado de sol. Sentamos na varanda. Tomei um café fresco que eu mesma tinha passado e conversamos. Dona Dalva, a gente não tem experiência direta com cafezal, não. Jacinto admitiu, honesto. Mas eu sou homem de roça desde menino. Sei capinar, cuidar de horta, de galinha, de porco. E aprendo rápido. E eu posso ajudar na casa se a senhora quiser. Célia completou, a voz baixa e doce. Cozinhar, lavar, passar, não me importo. Olhei para os dois e vi no rosto deles o mesmo que eu sentia no meu. Uma vontade desesperada de recomeço. Tem a casa dos fundos, eu disse. Precisa de reforma, mas é grande. 2 quartos, cozinha, banheiro.
Se vocês toparem morar lá e cuidar da terra, eu pago um salário fixo, mais a casa e as despesas básicas. Luz, água. Os olhos de Célia brilharam. A gente aceita, dona Dalva. Pode deixar. Fechamos o acordo ali mesmo, com aperto de mão e café requentado. Jacinto e Célia se mudaram 2 semanas depois. Trouxeram pouca coisa. Uns móveis velhos, panelas, roupas em malas de tecido estampado. Eu ajudei a limpar a casinha, a consertar as janelas, a pintar as paredes de branco. Trabalhamos juntos, os 3, debaixo do sol de dezembro. Célia cantava enquanto limpava, músicas de igreja, de rádio antigo. Jacinto suava e não reclamava. E eu me sentia parte de algo pela primeira vez em anos. A rotina foi se construindo aos poucos. Jacinto acordava cedo, antes do sol nascer, e ia cuidar do cafezal, podando os galhos secos, limpando o mato, preparando a terra. Célia ajudava com a horta que começamos nos fundos da casa, plantando alface, couve, tomate. Eu acordava por volta das 6, fazia meu café e sentava na varanda. Era meu momento, meu silêncio, minha paz. Comecei a ir na feira aos sábados. A feira de Guaxupé é pequena, mas movimentada. Fica numa rua perto da rodoviária com barracas de lona colorida vendendo de tudo. Verdura, fruta, queijo, minas fresco, pão de queijo ainda quente, doce de leite, farinha, frango caipira. Eu levava minha bolsa de pano, caminhava devagar entre as barracas, cumprimentava os feirantes. Alguns ainda lembravam de mim das visitas antigas. Dona Dalva, que saudade! E o Geraldo? Morreu, seu Toninho, mas eu tô bem. E eu estava. Comprava queijo do seu Euclides, pão da Dona Teresa, verdura do Cícero. Parava na barraca do seu Zé para tomar caldo de cana, com pastel de carne. Ficava ali, de pé mesmo, vendo o movimento, ouvindo as conversas. As mulheres falando de filho, de marido, de doença, de novela. Os homens discutindo futebol, política, preço de café. Eu só escutava e me sentia parte. Foi numa dessas manhãs de feira que encontrei Judite. Ela tinha uma barraquinha de temperos e ervas medicinais. Alecrim, hortelã, boldo, poejo, arruda. Era uma mulher negra, alta, forte, de turbante colorido e sorriso largo. Devia ter uns 60 anos, mas parecia mais nova. Você é nova aqui, né? Ela perguntou enquanto eu cheirava um maço de manjericão. Meio que sim. Voltei faz pouco tempo. Voltou ou veio? Voltei. Mas parece que é a primeira vez. Ela sorriu. Conheço essa sensação. Sou Judite. Tenho um restaurante ali na rua de baixo, perto da rodoviária. Se quiser comer comida de verdade um dia, aparece. Anotei mentalmente. E 2 semanas depois, apareci. O restaurante da Judite era simples. 6 mesas de madeira, toalhas de plástico xadrez, um ventilador de teto barulhento. Mas a comida era coisa séria. Galinhada com quiabo, tutu de feijão, couve refogada, angu, torresmo, arroz soltinho, sobremesa de doce de leite com queijo. Tudo servido em panelas de barro, com fartura e carinho. Judite cozinhava e atendia ao mesmo tempo, gritando da cozinha para a sala, rindo alto, xingando o cliente que pedia sem pimenta. Eu almocei ali naquele dia e voltei na semana seguinte. E na outra, e na outra. Virou hábito, virou amizade. Você tem cara de quem tá se encontrando, Judite me disse um dia, sentando na minha frente enquanto eu terminava o café. Cara de quem tá descobrindo quem é. É meio por aí. E tá gostando? Pensei antes de responder. Tô, mas tá assustando também. Liberdade assusta mesmo. A gente passa a vida inteira presa e quando abre a porta, não sabe para onde correr. Ri, porque era exatamente isso. Foi no final de janeiro que Bruna ligou. Eu estava na varanda tomando meu café da manhã. Pão com manteiga, queijo fresco, uma banana. O sol já estava alto, mas o calor ainda era suportável. Jacinto estava lá embaixo no cafezal e eu ouvia o barulho distante da enxada batendo na terra.
Célia tinha ido na cidade comprar umas coisas. Tudo estava tranquilo. O celular tocou. Nome dela na tela. Oi, mãe. Oi, filha. Tudo bem? Tudo. Olha, eu tava pensando aqui. Não tá fazendo sentido eu pagar aluguel em Belo Horizonte, sendo que você tá aí sozinha nessa fazenda enorme. Meu estômago apertou. Como assim? Eu trabalho de casa mesmo, né? Posso trabalhar de qualquer lugar. Ia ser bom pra você também ter companhia. A gente se vê tão pouco. Bruna. Então é o seguinte, mãe. Prepare meu quarto e o café. Vou morar aí agora. Chego sexta que vem. Silêncio. Longo. Pesado. Olhei para a xícara de café na minha mão. Para a varanda vazia. Para os morros ao longe, com a neblina já dissipada. O céu azul e limpo. E senti algo se romper dentro de mim. Não foi raiva, nem tristeza. Foi clareza. Clareza cristalina, afiada, fria. Tá bom, filha. Sério? Ah, que bom. Eu já tava até vendo para o que levar. Tá bom, repeti. E desliguei. Fiquei ali sentada, quieta, por muito tempo. Célia voltou da cidade e me chamou para almoçar. Comi sem fome. À tarde, chamei Jacinto e Célia na varanda. Preciso conversar com vocês. Eles sentaram, preocupados. Contei sobre Bruna, sobre o telefonema, sobre a sensação de estar prestes a perder aquilo que eu mal tinha começado a conquistar. E então, devagar, expliquei meu plano. Quero que vocês se mudem para a Boas Casa principal, provisoriamente. Célia arregalou os olhos. Mas, dona Dalva, escuta, minha filha acha que pode simplesmente decidir morar aqui sem perguntar. E eu preciso que ela entenda que isso não é mais assim, que eu não sou mais assim. E a senhora vai ficar onde? Jacinto perguntou. Na cidade. Vou alugar um quartinho, ficar uns dias. Mas o portão fica trancado. Quando ela chegar, vocês explicam que eu pedi para não abrir, que ela precisa me ligar. Eles trocaram olhares. A senhora tem certeza? Célia perguntou baixinho. Tenho. E tinha. Passei os dias seguintes organizando tudo. Tranquei o portão com cadeado novo. Dei a chave para Jacinto. Ajudei o casal a se mudar para a casa principal. Levaram poucas coisas, mas o suficiente para parecer que moravam ali. Fiz as malas e desci para a cidade. Aluguei um quarto numa pensão perto da igreja. Um lugar simples, limpo, com uma janela que dava para a rua. A dona da pensão, uma senhora chamada Lourdes, aceitou sem perguntar muito. Quanto tempo a senhora fica? Não sei ainda. Uns dias. Tudo bem. Qualquer coisa é só falar. Na sexta-feira, dia da chegada de Bruna, acordei cedo. Tomei café na padaria da esquina. Pão na chapa, café com leite, bolo de fubá. A moça do caixa me cumprimentou pelo nome. Eu já era conhecida. Já fazia parte. Fiquei andando pela cidade a manhã inteira. Entrei na igreja, acendi uma vela. Não rezei exatamente. Só fiquei ali, sentada no banco de madeira, olhando para o altar, para os santos, para a luz entrando pelas janelas laterais. E pensei em Geraldo. Pensei em 32 anos de casamento, onde eu sempre cedi, sempre calei, sempre me ajustei. Pensei em Bruna, que aprendeu comigo. Sem querer, sem saber, que mães existem para servir, para estar disponível, para abrir portas. E pensei em mim, em Dalva, 53 anos, viúva, livre, assustada, mas livre. Saí da igreja perto do meio-dia. Fui até a pracinha em frente, sentei num banco de madeira à sombra de um pé de jacarandá e esperei. O Fiat prata de Bruna passou pela rua principal por volta das 3 da tarde. Vi de longe. Ela dirigia devagar, olhando para os lados, procurando a estrada que subia para essa fazenda. Quando encontrou, acelerou e sumiu. Meu celular ficou em silêncio por quase 1 hora. Quando tocou, o nome dela iluminando a tela, eu estava tomando caldo de cana na barraca do seu Zé. Deixei tocar. Tocar de novo e de novo. Na 17ª ligação, atendi. Mãe, o que está acontecendo? A voz dela estava estranha.
Não era raiva ainda, era confusão. Oi, Bruna. Quem são essas pessoas na sua casa? São os caseiros, seu Jacinto e Dona Célia. Caseiros! Mas eu vou morar aí, mãe. A gente combinou. Respirei fundo. Seu Zé me entregou o copo de caldo de cana. Agradeci com um aceno. A gente não combinou, Bruna. Você avisou. É diferente. Silêncio. Longo. Eu quase consegui ouvir o cérebro dela tentando processar. Você tá me deixando aqui fora? Eu tô te pedindo pra gente conversar. De verdade. Não por telefone. Não com você já dentro de casa, já arrumando tudo do seu jeito. Vamos jantar amanhã. No restaurante da Dona Judite. Aquele perto da rodoviária. 7 horas. Mãe. 7 horas, Bruna. E desliguei. Tomei meu caldo de cana devagar. Comi meu pastel de carne. Paguei os R$3,50 para seu Zé, que nem perguntou nada. Só sorriu de canto. Caminhei de volta para a pensão. Tomei banho. Deitei na cama estreita. E dormi a noite mais tranquila, em meses. Porque pela primeira vez na vida, eu tinha dito não. E o céu não tinha caído. Bruna chegou ao restaurante da Judite 20 minutos atrasada. Eu já estava sentada numa mesa perto da janela, vendo o movimento da rua. Gente voltando do trabalho, moto passando devagar, cachorro vadio procurando comida. O cheiro de galinha cozinhando vinha da cozinha, misturado com o de alho refogado e coentro. Meu estômago roncou, mas não era de fome. Era de ansiedade. Quando ela entrou, reconheci a postura imediatamente. Ombros tensos, queixo erguido, óculos escuros cobrindo os olhos mesmo já estando dentro do restaurante. Era a armadura dela. Bruna sempre fez isso quando estava brava. Se escondia atrás de óculos, de silêncio, de uma frieza estudada que ela achava que me machucava. E machucava. Mas não do jeito que ela imaginava. Ela puxou a cadeira com força desnecessária e sentou sem tirar os óculos. Judite apareceu da cozinha secando as mãos num pano de prato. Boa noite. Vou trazer o cardápio ou já sabem o que vão querer? Galinhada com angu e couve, eu disse. E um guaraná. Bruna ficou em silêncio, olhando para César. E para a moça? Judite insistiu, gentil. A mesma coisa, Bruna murmurou. Judite olhou para mim, levantou uma sobrancelha. Um gesto quase imperceptível. E voltou para a cozinha. Fiquei ali, esperando. Sabia que Bruna não ia falar primeiro. Ela queria que eu me justificasse, me desculpasse, voltasse atrás. Era o padrão. Ela empurrava. Eu cedia. Mas não hoje. Você tá ridícula com esses óculos aqui dentro. Eu disse sem agressividade, só constatação. Ela tirou os óculos devagar, com movimentos controlados. Os olhos estavam vermelhos. Não de choro, de raiva. Eu não acredito que você fez isso comigo. Fiz o quê, Bruna? Me humilhou na frente de estranhos. Me deixou fora da sua casa. Respirei fundo. Contei até 3 mentalmente. Da minha casa. Exatamente. Ela deu uma risada curta, sem humor. Você enlouqueceu? É isso? Ficou sozinha demais e pirou? Não, Bruna. Eu fiquei sozinha o suficiente para perceber que nunca estive sozinha de verdade. Sempre teve alguém precisando de alguma coisa. Seu pai, você, a casa, as contas. Sempre. Eu sou sua filha. E eu sou sua mãe. Mas também sou Dalva. E Dalva precisa de um lugar só dela. Judite trouxe os pratos nesse momento. 2 pratos fundos, cheios, fumegando. A galinha estava dourada. O angu bem firme, a couve brilhando de alho. Ela colocou tudo na mesa, junto com os copos de refrigerante, e saiu sem dizer nada. Mas antes, apertou meu ombro de leve, um gesto rápido, de apoio. Comecei a comer. Bruna ficou olhando para o prato sem tocar. Você não entende, mãe. Eu tô passando por um momento difícil. Parei o garfo no ar. Momento difícil como? O apartamento tá caro demais. O trabalho tá instável. Eu terminei com o Arthur. O Arthur do marketing? Não, mãe.
O Arthur que você conheceu nas 2 vezes que ele foi lá em casa. Que você nunca perguntou nada sobre ele. Aquele Arthur. A culpa veio rápido, automática. 30 anos de treinamento. Mas eu segurei firme. Não ia deixar que ela transformasse isso numa discussão sobre o namorado que eu mal conhecia. Sinto muito que vocês terminaram. E sinto muito que você tá com dificuldade financeira. Mas isso não muda o fato de que você não pode simplesmente decidir morar na minha casa sem conversar comigo antes. Conversar? Ela repetiu com escárnio. Você acha que a gente tá conversando agora? Você me trancou pra fora, mãe. Você me humilhou. Eu te pedi pra gente conversar de verdade. Antes. Não depois que você já tivesse se mudado. Já tivesse ocupado espaço. Já tivesse decidido tudo. Ocupado espaço. Ela repetiu devagar. É assim que você me vê? Como alguém que ocupa espaço? A dor na voz dela era real. E me cortou. Mas eu não podia voltar atrás agora. Não podia. Não é assim que eu te vejo, Bruna. É assim que você age. Você decide e espera que eu aceite. Sempre foi assim. Porque você sempre aceitou. Porque você nunca disse não. Como que eu ia saber que agora era diferente? Ela tinha razão. E isso doía mais do que qualquer acusação. Você tem razão. Admiti. Eu sempre aceitei. Sempre cedi. Com você, com seu pai, com todo mundo. Mas agora eu tô tentando mudar isso. E preciso que você me ajude. Me ajudar? Eu? Eu que fui humilhada, deixada do lado de fora. E eu que tenho que te ajudar? Sim. O sim saiu firme. Mais firme do que eu esperava. Bruna finalmente pegou o garfo. Mas não comeu. Só ficou mexendo na comida, empurrando o angu de um lado para o outro do prato. Eu não tenho para onde ir, mãe. Tenho seu apartamento, que eu não posso mais pagar. Então acha um mais barato. Divide com alguém. Tem opções. Opções. Ela repetiu amarga. Você quer que eu me vire, é isso? Eu quero que você seja adulta, que tome suas próprias decisões, que resolva seus próprios problemas. Você tem 28 anos, Bruna. Trabalha, é formada, é inteligente. Não precisa de mim para resolver isso. Mas eu quero você. A voz dela saiu num grito baixo, rouco, desesperado. As pessoas nas outras mesas olharam. Bruna percebeu, abaixou a cabeça, os olhos enchendo de lágrimas. Eu quero você, repetiu mais baixo. Eu quero minha mãe. É tão errado assim? E ali, naquela mesa de toalha xadrez, com o prato de galinhada esfriando entre nós duas, eu entendi. Entendi o que eu nunca tinha conseguido nomear antes. Bruna não estava com saudade de mim. Estava com saudade da mãe que eu costumava ser. Da mãe que resolvia, que cedia, que abria portas. Da mãe que era porto seguro incondicional, sem perguntas, sem limites. E essa mãe não existia mais. Essa mãe tinha morrido junto com Geraldo. Não é errado querer a mãe, Bruna. Eu disse devagar. Mas é errado querer uma mãe que não existe mais. Eu mudei. E não vou voltar a ser quem eu era. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Então, quem você é agora? Tô descobrindo. Ficamos em silêncio. Judite apareceu, recolheu os pratos, o meu vazio, o dela intocado, e perguntou se a gente queria sobremesa. Eu pedi doce de leite com queijo. Bruna balançou a cabeça. A sobremesa veio numa tigelinha de barro. O doce escuro e brilhante, o queijo branco em fatias grossas. Comi devagar, deixando o doce derreter na língua. Bruna me observava. E agora? Ela perguntou cansada. Agora a gente faz um acordo. Que tipo de acordo? Terminei a sobremesa, bebi um gole de água e olhei nos olhos dela. Você pode ficar na fazenda, mas com regras. 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 Você vai dividir as despesas comigo. Vai respeitar minha privacidade. Vai ter horários. E no final de 3 meses a gente reavalia. Se tiver funcionando, você fica. Se não tiver, você vai embora. E quem decide se tá funcionando? Eu. Ela deu uma risada sem graça.
Que democrático! Não é democracia, Bruna. É minha casa. Ela ficou olhando para mim, como se estivesse me vendo pela primeira vez. E talvez estivesse. Tá bom, ela disse finalmente. Eu aceito. Paguei a conta. Nos despedimos na porta do restaurante. Bruna foi para o hotel onde tinha ficado na noite anterior. Eu voltei para a pensão. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto, ouvindo os barulhos da rua. Um cachorro latindo, uma moto passando, vozes distantes. E me perguntei se eu tinha feito a coisa certa. Bruna se mudou para na fazenda 3 dias depois. Chegou num domingo de manhã, dirigindo devagar pela estrada de terra, as malas empilhadas no banco de trás. Eu estava na varanda quando ela estacionou. Não desci, só acenei. Ela acenou de volta, sem sorrir. Jacinto e Célia já tinham voltado para a casa dos fundos. Eu tinha arrumado o quarto que seria de Bruna, o menor dos 3, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho de madeira e uma janela que dava para o cafezal. Simples, funcional. Não era o quarto que ela tinha em Belo Horizonte, cheio de coisas, de memórias, de conforto, mas era o que tinha. Ela entrou em silêncio, carregando as malas. Eu mostrei o quarto. Ela olhou em volta, assentiu e começou a desempacotar. Não conversamos. Não precisava. O acordo estava feito. Agora era questão de cumprir. Os primeiros dias foram estranhos. Bruna trabalhava no quarto, porta fechada, com fone de ouvido, em reuniões online que eu ouvia vagamente quando passava pelo corredor. Saía pouco, comia pouco. Nas refeições, a gente trocava frases curtas, educadas, vazias. Bom dia. Bom dia. Tem café. Obrigada. Era como se a gente estivesse dançando uma coreografia cuidadosa, onde cada uma tomava cuidado para não pisar no pé da outra. Mas a tensão estava lá, viva, pulsando. Foi na segunda semana que as coisas começaram a rachar. Eu tinha acordado cedo, como sempre, e estava tomando café na varanda quando Bruna apareceu. Ainda de pijama, cabelo bagunçado, olheiras fundas. Você tem que falar com esse galo, ela disse, sem bom dia, sem preâmbulo. Que galo? O galo que canta às 5 da manhã todo santo dia. Não dá para dormir. É fazenda, Bruna. Galo canta? Pois dá um jeito. Não consigo trabalhar sem dormir direito. Respirei fundo. Não vou dar jeito nenhum. Se você não consegue dormir com barulho de galo, compra um protetor de ouvido. Ela me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. Sério? Sério? Ela voltou para dentro batendo a porta. No dia seguinte foi a internet. Ela veio reclamar que a conexão era lenta, que travava no meio das reuniões, que ela precisava de internet boa para trabalhar. Eu expliquei que a fazenda ficava longe da cidade, que a internet rural era o que tinha. Ela sugeriu que a gente contratasse um plano melhor, mais caro. Eu disse que não ia fazer isso, que se ela precisava de internet melhor, trabalhasse da cidade. Ela ficou 1 semana indo trabalhar na biblioteca municipal. Depois, foi a comida. Célia cozinhava para todo mundo. Eu, Jacinto, ela mesma. E agora a Bruna. Comida simples, mineira, de verdade. Arroz, feijão, carne de panela, legumes. Bruna começou a reclamar que era comida pesada demais, que ela estava acostumada com salada, com comida leve, com opções vegetarianas. Então cozinha para você, eu disse. Mas a Célia já tá cozinhando. Para quem quer comer o que ela faz. Se você quer outra coisa, cozinha. Bruna passou 3 dias comendo só pão com manteiga e fruta. No 4º dia, começou a comer o que Célia fazia, sem reclamar. As semanas foram passando e o atrito ia aumentando. Cada pequena coisa virava uma discussão silenciosa. Eu querendo manter minha rotina, minha paz, meu espaço. Ela querendo que eu me ajustasse, que eu facilitasse, que eu voltasse a ser a mãe que resolvia tudo. Até que, no final do 1º mês, tudo explodiu. Era um sábado, dia de feira. Eu tinha acordado cedo, tomado meu café
e estava me arrumando para descer até a cidade quando Bruna apareceu na sala. Eu vou com você. Olhei para ela surpresa. Na feira? É, quero conhecer a cidade melhor e preciso sair daqui um pouco. Hesitei. A feira era minha, meu momento, meu espaço. Mas ela estava me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era desafio. Era quase súplica. Tá bom, eu disse. Mas eu não vou ficar muito tempo. Descemos juntas. O caminho de carro foi silencioso. Bruna olhava pela janela vendo a paisagem. Os morros verdes, o cafezal, as casinhas de fazenda, a estrada de terra virando asfalto quando chegamos na cidade. A feira estava cheia. Sábado de manhã, sol forte, gente para todo lado. Comecei minha rota habitual. Primeiro a barraca do seu Euclides, depois a da Dona Teresa, depois a do Cícero. Bruna me seguia, calada, observando. Eu cumprimentava todo mundo, trocava conversa, ria das piadas do seu Toninho, provava o queijo novo que o Euclides tinha feito. Dona Dalva, e essa moça bonita é quem? Seu Euclides perguntou, sorrindo para Bruna. É minha filha, Bruna. Ah, que bênção. Seja bem-vinda, menina. Sua mãe fala de você. Bruna sorriu, sem graça. Não sabia o que dizer. Seguimos. Paramos na barraca do seu Zé. Pedi meu caldo de cana com pastel. Bruna pediu só o caldo. Ficamos ali, em pé, bebendo, vendo o movimento. Foi quando Judite apareceu. Dalva, que surpresa boa! Ela me abraçou apertado, cheirando a tempero e perfume floral. Depois olhou para Bruna. E essa é a famosa filha? Famosa? Bruna repetiu, olhando para mim. Sua mãe fala de você. Judite disse simplesmente. Sou Judite. Tenho um restaurante ali embaixo. Vocês já se conhecem, né? Da outra vez. A gente jantou lá. Eu expliquei. Ah, sim, Bruna murmurou. Judite ficou conversando uns minutos. Contou que estava preparando um almoço especial no domingo. Leitoa à pururuca, arroz de carreteiro, farofa de banana. E nos convidou para ir. Eu aceitei. Bruna não disse nada. Quando Judite foi embora, Bruna me olhou. Você fala de mim para essas pessoas? Falo. O que você fala? Que você é minha filha. Que você tá morando comigo agora. Que a gente tá. Se ajustando. Se ajustando. Ela repetiu, amarga. É assim que você chama? Como que você chama? Ela não respondeu. Terminou o caldo de cana e jogou o copo no lixo. Voltamos para a fazenda em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Pesado. Carregado. À tarde eu estava na varanda lendo um livro quando Bruna apareceu. Sentou na cadeira ao meu lado. Coisa que ela nunca fazia. Posso falar uma coisa? Fechei o livro. Pode. Eu não sei fazer isso, mãe. Fazer o quê? Isso. Morar com você sem ser sua filha. Franzi a testa. Você é minha filha, Bruna. Mas não do jeito que eu costumava ser. Você não me trata como filha. Me trata como... sei lá, como inquilina. Eu te trato com respeito. E espero o mesmo de você. Mas é tão frio, mãe. Você não pergunta como foi meu dia. Não se interessa pelo meu trabalho. Não liga se eu tô bem ou mal. É como se você tivesse desistido de mim. A dor na voz dela era real. E me atingiu em cheio. Não desisti de você, Bruna. Só parei de resolver tudo pra você. Parei de facilitar. Parei de ceder. E eu virei nada. Você não virou nada. Você continua sendo minha filha. Mas também é adulta. E eu preciso que você seja adulta comigo. Eu não sei como fazer isso sem você. E ali, naquela confissão quebrada, eu vi o quanto eu tinha falhado. Não por ter mudado, mas por nunca ter ensinado minha filha a viver sem mim. Por ter sido tão disponível, tão presente, tão resolutiva, que ela nunca aprendeu a se resolver sozinha. Eu não sei ensinar isso, Bruna. Admiti. Porque eu mesma tô aprendendo. Mas a gente pode aprender juntas. Ela limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. Eu sinto falta do meu pai.
A frase me pegou de surpresa. Sente? Sinto. Porque com ele era fácil. Ele resolvia tudo. Decidia tudo. E eu só. Existia. Não precisava pensar. Não precisava me preocupar. E quando ele morreu, eu achei que você ia continuar fazendo isso. Mas você não fez. Você mudou. E eu não estava preparada. Respirei fundo. Senti um peso enorme no peito. Seu pai era um bom homem, Bruna. Mas ele ocupava todo o espaço. E eu deixei. E você aprendeu que era assim que funcionava. Mas agora eu não quero mais isso. Quero ter espaço. Quero respirar. Quero ser Dalva. Não só mãe. Não só viúva. Dalva. E eu fico onde nisso? Você fica onde você sempre esteve. No meu coração. Mas não na minha vida inteira. Você tem sua própria vida. Suas próprias escolhas. Seus próprios erros. E eu não posso mais viver para consertar eles. Ela ficou em silêncio. Depois se levantou, devagar. Eu preciso pensar. E entrou. Fiquei na varanda até escurecer, olhando para os morros, para o cafezal, para o céu se enchendo de estrelas. E me perguntei se eu tinha sido dura demais, se estava pedindo coisas demais, se uma mãe deveria ser assim, firme, distante, exigente. Mas no fundo, eu sabia a resposta. Não era sobre ser mãe, era sobre ser humana. Os dias seguintes foram diferentes. Bruna passou a sair mais. Ia trabalhar na biblioteca, voltava para almoçar, ficava na varanda lendo ou mexendo no celular. Começou a conversar com Célia na cozinha, a ajudar com pequenas coisas, descascar batata, picar tomate. Começou a acordar mais cedo, a tomar café comigo, a perguntar sobre meu dia. Não era a filha que eu tinha antes, era outra versão dela. Menos dependente, menos exigente, mais curiosa. E eu também mudei. Comecei a perguntar sobre o trabalho dela, sobre as reuniões online, sobre os projetos. Descobri que ela era boa no que fazia, criativa, inteligente, e que eu nunca tinha prestado atenção de verdade nisso. 32 anos sendo mãe, e eu nunca tinha visto minha filha como pessoa. Foi numa tarde de abril, quase no final dos 3 meses, que tudo mudou de verdade. Eu estava na horta com Célia quando ouvi um grito, agudo, desesperado. Mãe! Larguei a enxada e corri. Bruna estava na varanda, pálida, tremendo, apontando para o cafezal. Olhei e vi. Fumaça. Muita fumaça. Fogo! Já gritei. Jacinto, fogo no cafezal! Tudo virou caos. Jacinto apareceu correndo. Pegou baldes, começou a encher de água. Célia ligou para os bombeiros. Bruna ficou parada, em choque. Eu gritei para ela. Bruna, ajuda, pega balde. Qualquer coisa, rápido. Ela acordou do transe. Correu para dentro. Voltou com panelas, potes, tudo que encontrou. Começamos a jogar água, a tentar controlar as chamas que se espalhavam rápido, muito rápido, pelo cafezal seco. Não sei quanto tempo passou. Minutos. Horas. Os bombeiros chegaram. Conseguiram controlar. Quando finalmente apagou, o estrago estava feito. Quase metade do cafezal queimado. Preto. Morto. Sentei no chão, no meio do terreiro, coberta de fuligem e suor. Bruna sentou do meu lado, também suja, também exausta. Que aconteceu? Ela perguntou sem fôlego. Não sei. Tempo seco. Talvez uma ponta de cigarro na estrada. Faísca. Sei lá. Ficamos ali, lado a lado, olhando para a destruição. E então Bruna começou a chorar. Não de desespero, de cansaço, de tudo. Eu sinto muito, mãe. Por quê? Por tudo. Por ter chegado aqui achando que você ia me resolver. Por ter sido egoísta. Por não ter visto que você só queria uma chance de ser você mesma. Segurei a mão dela. Suja, machucada, mas quente. Eu também sinto muito. Por não ter te preparado melhor. Por ter sido tão disponível. Que você nunca aprendeu a se virar sozinha. Ela apertou minha mão de volta. A gente errou junto. A gente errou junto. E ali, sentadas no chão, cobertas de fuligem, olhando para o cafezal queimado,
Mãe e filha choraram juntas pela primeira vez em anos e começaram a se entender. Os dias depois do incêndio foram cinzentos. Não só por causa da fuligem que ainda manchava o terreiro, ou do cheiro acre de madeira queimada que grudava em tudo. Roupa, cabelo, pele. Eram cinzentos porque a realidade tinha chegado. Pesada e inevitável. Metade do cafezal estava perdido. E, com ele, metade da renda que eu contava para os próximos meses. Jacinto passou 2 dias inteiros andando pelo que restava da plantação, calculando o estrago, anotando números numa caderneta velha. Quando finalmente sentou comigo na varanda para mostrar as contas, o rosto dele estava cansado. Mais velho. Dona Dalva, a senhora vai precisar replantear tudo. Vai levar uns 3, 4 anos para voltar a produzir como antes. E até lá, o que sobrou mal dá para cobrir os custos. Quanto eu preciso? Ele suspirou. Uns 20 mil, só para começar. Muda, adubo, mão de obra. Sem contar o que a senhora vai precisar para viver enquanto isso. 20 mil reais. Eu tinha uns 12 na poupança. A herança de Geraldo, depois de pagar as dívidas e o inventário. Não era suficiente, nem de longe. Bruna estava sentada na outra cadeira, ouvindo em silêncio. Quando Jacinto se levantou e foi embora, ela ficou, olhando para mim. E agora? Dei de ombros tentando parecer mais tranquila do que estava. Agora eu vejo o que dá para fazer. Talvez pegue um empréstimo. Talvez venda alguma coisa. Vai dar um jeito. Você pode vender a fazenda. Olhei para ela surpresa. O quê? A fazenda! Você pode vender. Pegar o dinheiro. Voltar para Belo Horizonte. Recomeçar lá. Senti algo se revirar no meu estômago. Eu não vou vender a fazenda, Bruna. Mas não faz sentido ficar aqui, mãe. Olha o que aconteceu. O incêndio. O prejuízo. E você nem sabe mexer com isso direito. Não tem experiência, não tem dinheiro suficiente. Seria mais fácil voltar. Mais fácil para quem? Ela abriu a boca. Fechou. Olhou para o cafezal queimado. Para nós duas. Nós duas. Repeti as palavras devagar, sentindo o peso delas. Bruna achava que voltar para Belo Horizonte resolveria tudo. Que eu voltaria a ser quem eu era. Que a gente voltaria a ser quem éramos. Mãe disponível, filha dependente, seguro, previsível, fácil. Mas eu não queria fácil, não mais. Eu não vou vender a fazenda. Repeti firme. Esse é o meu lugar agora. E eu vou dar um jeito. Bruna ficou me olhando. E então, pela primeira vez desde que tinha chegado, ela sorriu. Não foi um sorriso feliz. Foi um sorriso triste, de quem finalmente entendeu. Você mudou mesmo, né? Mudei. E não vai voltar. Não vou. Ela assentiu devagar. E não falou mais sobre vender a fazenda. Passei os dias seguintes tentando encontrar soluções. Fui no banco. Conversei com o gerente sobre empréstimo. A taxa era alta demais. Procurei programas do governo, incentivos para pequenos produtores. A burocracia era um labirinto. Conversei com vizinhos, com gente da feira, com Judite. Todo mundo tinha uma opinião, mas ninguém tinha resposta. Foi Bruna quem trouxe a ideia. Ela estava sentada na varanda, mexendo no notebook, quando me chamou. Mãe, vem ver uma coisa. Sentei ao lado dela. Na tela, um site sobre turismo rural. Fazendas que abriam para visitação. Ofereciam café da manhã colonial, experiências de colheita, hospedagem simples. Pessoas da cidade queriam fugir do caos, respirar ar puro, viver o autêntico por alguns dias. Você já pensou nisso? Ela perguntou. Pensei não, pois devia. A fazenda é linda, mãe. Tem espaço, tem vista, tem tranquilidade. E com o cafezal parcialmente perdido, você precisa de outra fonte de renda até ele se recuperar. Fiquei olhando para a tela. Fotos de varandas floridas, mesas com comida caseira, gente sorrindo em meio a plantações. Parecia um mundo distante. Impossível. Eu não sei fazer isso, Bruna. Mas eu sei. Olhei para ela. Você? Trabalho com marketing digital, mãe.
Sei como criar presença online, como atrair público, como vender experiência. E tem mais. Eu posso te ajudar. Montar um site, criar perfis nas redes sociais, divulgar. Por quê? A pergunta saiu antes que eu pensasse. Bruna pareceu magoada. Porque você é minha mãe. E por quê? Eu quero ajudar. De verdade. Não do jeito que eu ajudava antes. Só aparecendo quando eu precisava de alguma coisa. Mas de verdade. Senti um nó na garganta. Você não precisa fazer isso. Eu sei, mas eu quero. Ficamos em silêncio. O vento balançava as folhas do cafezal que sobrou. Lá embaixo, Jacinto cortava lenha. Célia estava na horta. Tudo continuava, apesar de tudo. Tá bom, eu disse. Vamos tentar. Bruna trabalhou feito louca nas semanas seguintes. Criou um perfil no Instagram para Pátara a Fazenda e Fazenda Guaxupe. Tirou fotos de tudo. A varanda ao amanhecer, o cafezal, o que sobrou dele, a horta, as galinhas, a neblina subindo dos morros. Escreveu textos bonitos sobre vida simples, sobre reconexão com a terra, sobre desacelerar. Eu achava tudo meio exagerado, mas funcionou. Em 2 semanas tínhamos 300 seguidores. Em 1 mês, 1000. As pessoas começaram a mandar mensagem perguntando sobre visitação, sobre hospedagem, sobre valores. A gente precisa se estruturar, Bruna disse, animada. Definir o que vamos oferecer. Café da manhã? Almoço? Hospedagem? Sentamos juntas na mesa da cozinha. Eu, Bruna, Célia e Jacinto. E começamos a planejar. Célia podia cozinhar o café da manhã colonial. Bolo de fubá, broa, pão de queijo, queijo fresco, doce de leite, café passado na hora. Jacinto podia fazer tour pelo cafezal, explicar o processo de plantio e colheita. Eu podia receber as pessoas na varanda, contar histórias da fazenda. E Bruna cuidaria da parte online, das reservas, da comunicação. Mas e a hospedagem? Jacinto perguntou. A senhora não tem quarto sobrando. Era verdade. A casa tinha 3 quartos. O meu, o de Bruna e um que eu usava para guardar tralha. A gente pode arrumar o 3º quarto, Bruna sugeriu. Limpar, colocar uma cama, deixar simples, mas aconchegante. E se der certo, depois a gente expande. Olhei para ela, para o brilho nos olhos dela, para a animação. E percebi. Ela estava engajada. De verdade. Não estava só me ajudando por obrigação ou culpa. Estava construindo algo comigo. Vamos fazer isso, eu disse. E fizemos. O primeiro hóspede chegou numa sexta-feira de maio. Um casal de São Paulo, na faixa dos 40, cansados da cidade, querendo paz. Eu estava nervosa. Arrumei o quarto 3 vezes. Troquei as toalhas. Coloquei flores do mato num vaso improvisado. Bruna me acalmava. Relaxa, mãe. Vai dar certo. E deu. O casal adorou. Tomaram café na varanda. Elogiaram o bolo de fubá de Célia. Fizeram o tour com Jacinto. Tiraram 1000 fotos. À noite sentaram conosco na varanda, bebendo café e conversando sobre a vida. A mulher, Patrícia, trabalhava com publicidade. O marido, Fernando, era engenheiro. Eles tinham 2 filhos adolescentes que ficaram em São Paulo. A gente precisa disso de vez em quando, Patrícia disse suspirando. Sair do caos, respirar, lembrar que existe outro ritmo. Existe, eu disse. Eu também precisei vir para cá para lembrar. Você sempre morou aqui? Não. Eu vim depois que meu marido morreu. Era dele, a fazenda. Mas eu nunca tinha morado. E agora? Agora é meu lugar. Eles assentiram, respeitosos. E ficamos ali, em silêncio confortável, ouvindo o canto dos grilos, vendo as estrelas. Quando eles foram embora no domingo, deixaram uma avaliação linda nas redes sociais. 5 estrelas. Comentários sobre a paz, a comida, a hospitalidade. E as reservas começaram a aumentar. Os meses seguintes foram corridos. Recebemos hóspedes quase todo fim de semana. Gente de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio. Casais, famílias, grupos de amigos.
Alguns ficavam só um dia, outros o fim de semana inteiro. E cada um levava um pouco da fazenda consigo, no celular cheio de fotos, nas redes sociais, nas histórias que contavam quando voltavam. A renda começou a entrar. Não era muito, mas era constante. E com o dinheiro, conseguimos começar a replantear o cafezal. Jacinto contratou um ajudante da cidade, um rapaz jovem chamado Juninho, que entendia de café e trabalhava duro. As mudas foram plantadas, a terra foi adubada. E lentamente, muito lentamente, a fazenda começou a se recuperar. Bruna também mudou. Não de uma hora para outra. Foi gradual. Ela passou a acordar mais cedo, a ajudar Célia na cozinha, a receber os hóspedes comigo. Começou a fotografar melhor, a escrever textos mais pessoais. Criou uma newsletter semanal, onde contava histórias da fazenda, das galinhas, do cafezal, de Jacinto e Célia, de mim. E as pessoas adoravam. Você tem talento para isso, eu disse uma tarde, enquanto a gente revisava as reservas do mês. Ela sorriu, sem graça. Eu gosto. É diferente do que eu fazia antes. Mais real. Mais meu. Você vai continuar morando aqui? A pergunta me escapou. Não era algo que a gente tinha conversado desde os 3 meses. Prazo que já tinha passado fazia tempo. Bruna ficou quieta. Olhou pela janela para o cafezal em recuperação. Para os morros ao longe. Eu não sei, mas eu gosto de estar aqui. Gosto de trabalhar com você. Gosto de ver as coisas crescendo. Então, por enquanto sim, eu fico. Por enquanto tá bom, eu disse. E era verdade. Foi num domingo de agosto, quase um ano depois do incêndio, que tudo finalmente se encaixou. Estávamos na varanda. Eu, Bruna, Judite, que tinha vindo almoçar, Jacinto e Célia. A mesa estava cheia. Feijoada, farofa, couve, laranja, torresmo. A gente comia devagar, conversando, rindo. Não tinha hóspede naquele fim de semana. Era só a gente. A família que eu tinha construído sem perceber. Dalva, você se lembra de quando chegou aqui? Judite perguntou sorrindo. Magrinha, perdida, com aquela cara de quem não sabia o que fazer da vida. Ri. Lembro. Parece outra vida. É outra vida, Bruna disse quieta. Você é outra pessoa. Olhei para minha filha. O cabelo dela estava mais claro, queimado de sol. A pele bronzeada. Os olhos mais tranquilos. Ela também estava diferente. Você também tá diferente, eu disse. Eu sei. E é estranho. Mas é bom. Judite levantou o copo de suco. Um brinde. Para a Dalva, que trancou o portão. E para a Bruna, que aprendeu a abri-lo sozinha. Brindamos. E naquele momento, com o sol da tarde batendo na varanda, com o cheiro de café vindo do fogão, com a risada de Célia ecoando na cozinha, eu senti paz. Não a paz de quem desistiu, mas a paz de quem finalmente encontrou seu lugar e aprendeu a defendê-lo. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora, eu e Bruna ficamos na varanda, só nós duas. O céu estava cheio de estrelas, o silêncio confortável. Mãe! Obrigada. Por quê? Por não abrir o portão. Olhei para ela surpresa. Sério? Sério? Se você tivesse aberto, eu nunca teria aprendido. Nunca teria mudado. Eu ia continuar esperando que você resolvesse tudo. E você ia continuar resolvendo. E a gente ia continuar presa naquela coisa. Sufocante. Eu não sabia se estava fazendo certo. Você não sabia, mas fez mesmo assim. E isso é coragem. Senti os olhos arderem. Você também foi corajosa. Aceitou ficar. Aceitou mudar. Não foi fácil. Não foi, mas valeu a pena. Ficamos em silêncio. E então Bruna se levantou, me abraçou. Um abraço demorado, apertado, verdadeiro. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filha. Ela soltou, sorriu e entrou. Eu fiquei ali mais um pouco, olhando para aquela estrada de terra, para o portão, que agora ficava aberto durante o dia, fechado à noite. Aberto quando eu queria.
fechado quando eu precisava. E pensei em Geraldo, em 32 anos de casamento, em concessões silenciosas, em espaços ocupados, em vozes não ditas. E agradeci, não por ter vivido aquilo, mas por ter sobrevivido e por ter aprendido finalmente a diferença entre amar e desaparecer. Epílogo. 2 anos depois, a fazenda estava completamente transformada. O cafezal tinha se recuperado. As mudas novas cresceram fortes e a colheita daquele ano foi boa. Não tanto quanto antes do incêndio, mas o suficiente para cobrir os custos e ainda sobrar um pouco. O turismo rural tinha virado a principal fonte de renda. Recebíamos hóspedes quase todos os fins de semana e já tinha gente fazendo reserva com meses de antecedência. Reformamos a Casa dos Fundos, transformando ela em chalé para hóspedes. Jacinto e Célia se mudaram para uma casa nova que construímos ao lado. 2 quartos, cozinha ampla, sala com TV. Eles mereciam. Tinham trabalhado tanto, ajudado tanto. Eram família. Bruna continuava morando na fazenda, mas agora tinha vida própria. Começou a namorar Juninho, o ajudante de Jacinto. Um rapaz bom, trabalhador, que ria fácil e tratava minha filha com respeito. Eles não moravam juntos ainda, mas eu sabia que era questão de tempo. E estava tudo bem. Ela estava feliz e independente. Finalmente, independente. Quanto a mim, eu tinha aprendido coisas que nunca imaginei aos 50 e poucos anos. Aprendi a cuidar de café, a receber gente, a administrar dinheiro, a tomar decisões sozinha. Aprendi que solidão e liberdade são irmãs. Aprendi que dizer não pode ser a maior prova de amor. E aprendi que nunca é tarde para se descobrir. Ainda ia na feira aos sábados. Ainda tomava caldo de cana com o seu Zé. Ainda almoçava no restaurante de Judite, que virou minha melhor amiga e madrinha não oficial da fazenda. A vida tinha ganhado um ritmo. Nem rápido demais, nem devagar demais. Um ritmo meu. E toda vez que eu olhava para o portão da fazenda, aberto durante o dia, fechado à noite, eu lembrava. Lembrava do dia que fechei aquele portão e escolhi, pela primeira vez na vida, escolher a mim mesma. Lembrava da expressão de Bruna quando encontrou o portão trancado e sorria. Porque às vezes, amor é ter coragem de trancar a porta, para que quem você ama aprenda a bater e você aprenda a decidir se quer abrir. Fim. A fazenda de Dalva continua de portões abertos para viajantes, mas fechada para invasões, até as bem-intencionadas. Porque limites, ela descobriu, são o solo onde o amor verdadeiro cresce. Eu tinha acabado de me mudar para a fazenda que herdei do meu falecido esposo, quando minha filha disse: "Mãe, prepare meu quarto e o café. Vou morar aí, agora." Sorri e não respondi. No dia que chegou, encontrou os portões trancados e outro casal cuidando da propriedade.